Sendo a palavra de Deus tão poderosa, assim como hoje Deus não é menos onipotente, assim, hoje a palavra de Deus não é menos poderosa do que dantes era. Se a palavra é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pensadores, por que não vemos todas as árvores repletas de frutos de rosa? Esta tão grande e importante dúvida será a matéria do nosso sermão de hoje. E quero começar este sermão pregando a mim mesmo, pregando a mim e também a vós. A mim, para aprender a pregar o sermão, e a vós, para que possais a entender o sermão e aprender o ofício do que é pregado E do que não é pregado, ou melhor dizendo, do que é pregado dentro das linhas escritas, como se de invisível nanquim fossem feitas. Pois afinal, o silêncio também fala, portanto, também prega. Para uma alma se converter por meio do sermão, há de se fazer necessário 3 concursos reunidos simultâneos. Sim. Há de oferecer o pregador uma doutrina inteligente e bem falada, ao ouvinte de oferecer o seu entendimento, a sua boa vontade, pensar sobre o que está a ouvir. Há de Deus participar com a sua graça, com a sua luz, com a qualidade do que está sendo pregado. Para um homem e uma mulher ver-se, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se há espelho e é cego natural, não poderá enxergar o que é cego natural. Mas se enxerga somente aquilo que deseja ver, então é mais cego que o cego natural. Não poderá enxergar porque falta olhos que fogem da natureza. Mas se tem olhos que enxergam e espelham e está escuro, não poderá ver porque falta a luz. A luz. Falta a luz. É necessário ter espelho. É necessário ter olhos. Que coisa complexa a conversão de uma alma, né? Será tão difícil um homem e uma mulher olhar-se para dentro de si? O pregador, o celebrante, oferece um espelho, que é a sua doutrina, a sua inteligência para explicar as coisas como a vida é. E Deus concorre de que forma? Deus oferece a luz, que é a graça. E os homens e as mulheres? O homem oferece os seus olhos, a sua inteligência, o seu desejo de conhecer as coisas e compreender a vida como verdadeiramente é. Sim. Então, se aceitarmos o suposto que as almas, por conversão, através da pregação, elas conseguem se converter, vamos pensar que dependemos de 3 entregas. Um pregador, pregando coisas inteligentes, Deus iluminando a todos com a sua luz, com a sua graça. O ouvinte aqui oferecendo a sua visão aguçada. Se mesmo assim,
se apesar de todas essas coisas estarem acontecendo, ainda sentirmos que falta algo para chegarmos lá, para sermos melhores, de que podemos pensar que houve a falta que não fez o seu dever? Foi por parte do ouvinte? Por parte do pregador ou por parte de Deus? Primeiramente, é necessário saber que da parte de Deus não há falta nem ausências. Não há e nem pode faltar. Quando quem está aqui veio para ver o sermão sendo praticado pela fé, é necessário prestar atenção no pregador. Se nele houve inteligência o suficiente para exercer o ofício do pregador, ou simplesmente criou um sermão com falas, sem a graça e o conteúdo. Então, sempre Deus está pronto de sua parte, com o sol para quintar e com a chuva para regar, com o sol para endurecer a terra e com a chuva para amolecer o chão, se assim os nossos corações quiserem. O mesmo sol e a mesma chuva estará acima de nossas cabeças, mas a utilização que fazemos deles está dentro dos nossos corações. É comum os pregadores colocarem a culpa por falta dos ouvintes. Mas também é comum os ouvintes responderem que as faltas elas são provocadas, todas essas culpas, pelos pregadores que não sabem executar o sermão, que não haja erros, não haja faltas. A importância dos sermões serem escritos não só geram memória para o futuro, como também serve de legado para aquelas pessoas interessadas em ler as suas sábias palavras. E todo sermão é sábio? Não obrigatoriamente. Sermões que são escritos somente para preencher a missa, e o pregador, com o prazer de somente ouvir a sua voz, e logo em seguida, com um cesto, arrecadar os donativos, esses sermões tendem a ser sermões vazios, comércio de ética, desativos da fé, sermões secos, como uma figueira deixada ao seu destino no deserto. mais perigoso ainda. Sermões escritos e pregados por pregadores mal intencionados têm um poder de maior destruição do que uma longa estiagem no meio de uma bonita rua. É por isso que precisamos ter o livre-arbítrio, para termos a liberdade de deslocarmos para quem prega uma fé e a justiça, ao mesmo tempo em que as pratica juntos. Buscarmos mudança de vida, renovação de costumes, novos olhares. Apesar das modernidades, das invenções, das mudanças de alguns usos e costumes e das leis dos homens, Deus
não é menos onipotente. E se tais leis foram mudadas dentro dos primórdios da justiça, certamente tais leis também são contempladas ao olhar de Deus. Se compararmos os seres com os sementes, podemos dizer que a palavra de Deus hoje ela pode ser tão profunda que quando toca na semente saudável, bons frutos nascerão. E a fome será saciada por todos aqueles que têm o mesmo desejo. Seguindo essa linha de raciocínio, é ainda mais profunda a transformação quando chega naquelas sementes machucadas. Mesmo assim, faz efeito, provoca mudanças favoráveis, e trigo e frutas nascem, e fome se transformam em bem-estar e em nutrição. Só não existe efeito na pregação quando aquele cristão sentado no banco da igreja comporta-se como uma coroa de espinhos ou como um saco de pedras. Ou seja, já sai de casa pronto para acreditar em nada, exceto naquilo que já foi doutrinado de antemão. O nome disso é preconceito. São os chamados ouvintes de entendimentos endurecidos. Já estão com todos os sentidos do seu corpo bloqueados para receber as novas informações. Recusam-se à vontade de Deus de anunciar a paz e a tolerância. De nada adianta a visão, a audição, a fala, o tato. Sim, já estão bloqueados e amarrados pela ignorância. Amarrados pela ignorância ou pela maldade? Red Ingridson. E eu acredito que seja a dúvida de muitos que estão aqui presentes. Eu também me confundo às vezes. Entretanto, Deus não tarda em mostrar a resposta certa. Deixe Deus lá no céu. Ele aqui está entre nós. E precisamos de ações concretas que justifiquem sua presença conosco. De nada adianta nós falarmos, se houverem palavras que são como tiros e ameaças que nos façam mal. Essas palavras não adiantam nada porque elas são palavras sem a graça do Espírito Santo. O pregar, quando não vai além de somente utilizar essas palavras, faz-se apenas com a boca. O pregar, que é semear paz e a concórdia, faz-se com as mãos. Para falar a verdade, bastam palavras, gritos, frases de ódio e de preconceito, mas para falarmos ao coração são necessárias obras concretas e verdadeiras. Já sabemos que há pregadores e pregadores. E uma vez que estamos aqui pregando o sermão da 60ª, devemos considerar 5 circunstâncias
A pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. Os sermões que são pregados hoje em dia, eles já não são mais pregados pelos santos apóstolos que a Jesus seguiram. São pessoas como eu, como vós, como vós, como vós, como vós, não é? Boa razão é essa. O estilo de pregar é com a vida e o exemplo. Uma pregação, um sermão somente com falas e falas, não serve para nada. É a execução de ações de humanidade e de justiça que fazem de um pregador um verdadeiro semeador. Pois o verbo divino é palavra divina. E se considerarmos essas circunstâncias, podemos dizer que se as minhas palavras vão contra as minhas obras, se eu pregar virtudes e simplesmente fazer o oposto, o que há de ser o correto? E eu simplesmente me silenciar quando Deus está nos vendo com a luz e nos silenciarmos novamente quando o incorreto é praticado em seu nome? É mais prudente nos prometermos somente aquilo que Deus e mais verdadeiro agirmos em nome da fé e da justiça do que praguejarmos como as pessoas que somente conhecem Deus pelos ouvidos. Se esses ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se ambos converter? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras forem contra as minhas obras, como há de se fazer fruto? O estilo de pregar não pode ser tão complexo, tão dificultoso assim. Devemos falar da língua dos homens e das mulheres, falar de modo tão abertamente que até aquele que é o mais simples possa nos entender. Veja bem, na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Olha essa bela, essa cor. Na aritmética, tudo se faz por conta, e na geometria, tudo se faz por medida. No sermão, tudo se faz pela forma de como vamos executar até o sermão da 60ª, de como vamos executar com as nossas mãos. O pregador, o que ele está pregando. Precisamos ser diferente do estilo violento e tirânico que alguns falsos pregadores usam hoje em dia. Aprendamos no céu o estilo da disposição e também das palavras. As estrelas, por exemplo,
elas são muito simples, mas também são muito elevadas. Assim há de ser o sermão. Um sermão ele pode ser muito simples, mas também muito elevado. Um sermão pode ser tão simples para aqueles que entendam pouco, e tão elevado para fazer aqueles que sabem muito entender ainda mais. Nada adianta atirarmos em todas as direções e voltarmos para casa sem nenhuma caça na mão. O sermão é preciso ter uma só matéria, tratar de um só assunto de cada vez. Veja bem, se compararmos um pregador com um plantador, e se este lavrador plantar trigo, semear esse trigo em cima dele centeio, e em cima do centeio ele semear cevada, e em cima da cevada voltar a semear o milho, o que haverá de nascer? Uma mata brava, não é? Uma confusão verde, um desperdício de terra e de sementes. Por isso, quem semeia misturas não colhe nada por inteiro. Se um pescador de um Natal fizesse uma tomada rumo ao norte, e de repente ele fizesse uma tomada inesperada para o sul, não esperando o resultado, ele fosse para leste e imediatamente para o oeste. O que esse pescador iria pescar? Para onde esse pescador iria chegar? Por isso, há muitas vezes nos altares, nos púlpitos e nas tribunas, pregadores que pregam o mundo e navegam tão pouco. Se estamos a pregar sobre a vida, e se levarmos essa pregação para o vento, e sem a necessária conclusão a levarmos para um outro vento, o que há de se colher, senão apenas um vento? É como já diz aqui nas palavras sagradas. Há de tomar o pregador uma só matéria e há de defini-la para que se conheça. Há de dividi-la para que se distinga e há de prová-la com as sagradas escrituras. E não com mentiras inventadas por terceiras pessoas desonestas. Há de explicá-la com a razão, sem os preconceitos e as falsidades. Há de confirmá-la com exemplo e em seguida ampliá-la com as causas, com os efeitos e com as circunstâncias e as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de estar pronto para escutar os seus fiéis, fazendo as perguntas que se sentirem a necessidade de fazer, e não julgá-los com preconceito, e não semear o ódio porque pensam diferente. Isto sim é o verdadeiro sermão. Isto é uma verdadeira pregação. Isto é o ofício do pregador. E o que não é isso? É apenas gritar, ameaçar ou intimidar as pessoas. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem galhos finos, tem flores
têm ramos, e as que são frutíferas têm frutos. Assim há de ser o Senhor. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque está fundado na parte mais humana do ser humano. Não no comércio de promessas ou recheado de ameaças. Há de ter um tronco, porque é necessário tratar de uma só matéria, um só assunto. E desse tronco nascem galhos, nascem ramos, nascem os talos, que são os diversos assuntos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. E nessa árvore terá ramos cobrindo seus ramos, porque ela estará abordada de palavras. E nessa árvore terá flores, porque será fundado em tudo o que nós dissemos, e assim se gerará um fruto, ou a sombra para o necessário repouso. A essa árvore, hoje vamos chamá-la de árvore da vida. Árvore da vida. E há de termos o direito às suas flores, aos seus frutos, à sua sombra, o vestido das folhagens e as redes dos cipós, os caminhos nos quais os passarinhos pousarão e farão cocô. Porque assim é a natureza. E essas árvores se levantarão no ar, e quanto maior forem suas alturas, maior e mais profundas são suas raízes. É como diria São Gregório Nazianzeno: não sabe? Doutor da igreja, bispo de Constantinopla, mestre mouro das duas igrejas, do Ocidente e do Oriente. Façamos da fé um instrumento de paz. Bom, indo para a última analogia do sermão de hoje, fez Cristo aos apóstolos pescadores de homens e de mulheres, lidando com suas redes. Eram as suas redes, não eram redes de terceiros, de vendedores ou locatários da fé. Não eram deles as redes porque haviam lhe custado dinheiro, mas sim porque lhe custaram empenho, trabalho, dedicação. Não eram deles essas redes porque lhe custaram dinheiro, mas porque lhe custaram paixão em fazer. Porque lhe custaram a dedicação em fazer essa rede. Por isso, essas redes eram deles porque eram deles. E assim, eles poderiam pescar para aqueles homens e mulheres que necessitavam de ajuda. O pregar não é recitar, não é repetir uma fórmula pronta e decorada. O pregar, ele tem suas razões próprias, que nascem do entendimento, firmam-se porque são verdadeiras, geram legado e constroem memórias.
porque são ditas por pessoas comprometidas com as coisas boas e também com a fé e com a justiça. Porque o que há de dizer o pregador, não há de dizer da boca do outro. O ofício do pregador e as suas palavras estão abençoadas nos mistérios das línguas do Espírito Santo. Não existe apenas o bom e o mal. Apenas o baixo e o alto. Apenas o branco e o preto. Apenas o gordo e o magro. Apenas o velho e apenas o jovem. Apenas um, apenas o outro. Apenas o zero e apenas um. Isso nosso autor que nasceu em Lisboa em 1608, há 415 anos, o Paulo, quase falei pastor, porque um pregador também pode ser um pastor em diversas manifestações, não é mesmo? Mas o padre que aqui menciono se chama Antônio Vieira, e este padre jesuíta foi uma das figuras mais importantes políticas de Portugal, um ícone da cultura barroca, uma das luzes da língua portuguesa. E nos seus mais de 200 sermões, catalogados no Ilustre Colégio Jesuíta de Salvador, escolhemos o Sermão da 60ª. Sermão este que foi pregado pela primeira vez em 1655, quando o padre Vieira tinha, então, 57 anos. Morreu velhinho, aos 89 anos, no Colégio Jesuíta de Salvador. A adaptação do sermão que apresentamos aqui hoje a todos vocês, desenvolvida por Plínio Mosca, celebra esta tão importante capela, no tão memorável Dia do Patrimônio, reafirmando o local cultural que este local possui. Local este, que é patrimônio cultural do Hospital da Beneficência Portuguesa de Pelotas, patrimônio do Rio Grande do Sul e também patrimônio do Brasil. Um espaço de fé e saúde, de fé e esperança. O sermão que apresentamos aqui hoje é considerado pelos estudiosos também uma obra da arte de pregar. Senhores, a encenação do sermão chega assim. Usando da nossa capacidade humana, usando da nossa capacidade simbólica como artistas e da nossa capacidade cidadã como brasileiros de repassarmos a fé, vamos falar uma frase que também é bastante utilizada nas missas e nos cultos. E de paz, e que o Senhor nos acompanhe.